Os alunos, mais uma vez, nós estamos aqui para ministrar mais uma aula, dando continuidade à matéria de liderança cristã, né? Lembrando que nós estamos gravando as aulas devido a esse período, né, de quarentena que nós estamos vivenciando, e lembrando a todos vocês que não esqueçam de se cuidar, né? Nós estamos aqui se protegendo e espero que vocês estejam também usando o álcool e gel, né? Assim como a organização do Ministério da Saúde está nos orientando, né? Usar álcool, se for possível, sabão de coco, né? Sabão para lavar as mãos. Então isso é muito importante para que nós venhamos a se cuidar, e não esquecendo também de usar máscara, né? Isso vai nos proteger aí e deixar que nós venhamos a ser contaminados aí pelo coronavírus. Mas enquanto nós estivermos aí na quarentena, né, quem puder fique em casa, quem tiver que saia com responsabilidade. Mas muito bem, nós vamos então falar sobre erros que os líderes devem evitar. Então nós entendemos que nas aulas anteriores nós falamos sobre as qualidades do líder, falamos sobre a possibilidade do líder enfrentar dificuldades, crises durante a sua liderança, mas hoje nós vamos se ater sobre erros que o líder deve evitar. E para iniciar, lembrando que nós estamos aqui ministrando de acordo aqui com o livro Curso de Teologia Liderança Cristã pela ESUTES, né? Escola de Teologia do Espírito Santo. Então nós estamos aí ministrando aí essa aula. Sobre os erros que o líder deve evitar, todo ser humano está sujeito a erros. Líderes devem evitar erros humanos o máximo que puderem, pois isso pode enfraquecer sua liderança e o ministério. A gente sabe que nenhum líder vai ser um super-homem, não vai cometer erros, claro que sim, né, porque somos seres humanos, mas aquilo que nós pudermos evitar vai ser muito interessante. Mesmo os erros que parecem pequenos ou bobos, mas que revelam deficiência e fragilidade, podem ser prejudiciais e colocar em risco o aprendizado dos liderados. Então essa preocupação também deve existir, até porque os liderados eles olham para o líder como modelo, como referência. E aí nesse caso é muito importante que o líder tenha esta responsabilidade. Na página 48 do seu livro aí, você, aluno, pode abrir aí o seu livro de acompanhamento. Na página 48 fala sobre a primeira dificuldade que o líder pode ter, se caso ele não evitar, que é a falta de pontualidade e organização. São dois pontos assim, importantíssimos na vida do líder, e são erros que ele deve evitar de cometer. Até porque a pontualidade é uma marca do líder excelente. Nós não estamos falando do líder bom, do líder regular, não, nós estamos falando de o líder excelente. Então, neste caso, a pontualidade vai ser muito importante, porque isso vai trazer também o quê? Uma credibilidade para os liderados. Até porque se ele não fizer isso, fica difícil de acreditar nesse líder. Para manter essa pontualidade, seja organizado com as suas atividades. Líderes desorganizados não são respeitados, nem reconhecidos. A desordem irrita as pessoas e produz desconfiança e insegurança. Em muitos dos projetos e atividades, nesse caso aí é interessante que o líder tenha em mãos a sua agenda, né? Porque ele tem essa agenda, porque ele com a sua agenda ele vai organizar as suas atividades, né?
fazer uma planilha ali, e aí nesse caso, todo o seu planejamento, ele vai ter uma disciplina em tudo que ele for realizar. Então isso é muito importante. Então não esquecer da pontualidade, né? Marcou ali um horário, estabeleceu regras, é muito importante que o líder faça cumprir primariamente, até para que os liderados venham a segui-lo de acordo com as normativas que forem apresentadas. E, voltando a dizer, a organização ela é muito importante, porque é importante que o líder ele planeje as suas atividades e, acima de tudo, ele tenha uma disciplina em cima de tudo que ele for realizando. Em segundo lugar, nós vamos ter falta de direção na liderança. Então, um segundo item, segundo pilar, podemos dizer assim, que o líder deve evitar de cometer, né, no caso de erros. Essa falta de direção na liderança, esse erro é gravíssimo, pois compromete o desenvolvimento do ministério do líder. É preciso que o líder tenha sempre em mente 3 perguntas concernente a esta liderança que ele está na direção. O que pretendo ensinar aos meus liderados? Seria a primeira pergunta, né, que nós tratamos de acordo com a ideia do líder no seu comportamento. O que pretende ensinar aos meus liderados? Segunda pergunta, como vou liderar de modo a atingir o alvo? Terceira, por que vou liderar? Então, neste caso, é interessante saber que o líder, no seu planejamento, ele tem que ter em mente o que ele vai ensinar aos liderados. Então, nesse caso, ele vai ter toda uma preparação, né? Ele não vai fazer nada que não esteja bem planejado. Então, toda a estratégia que ele for elaborar, ela precisa de um bom planejamento, né? Segundo, como vou liderar e de modo vou atingir o alvo. Então, neste caso, se tratando do nosso reduto religioso, a igreja precisa se empenhar em um só objetivo. E aí, neste caso, as atividades, seja qual for que o líder esteja executando na igreja, é importante que ele saiba qual o alvo que ele quer atingir. Então, se tem alvo, tem que ter o que? Metas. Né? Essas metas, como serão alcançadas? Né? Então, não adianta ter meta e não ter um alvo. Um exemplo, um líder de departamento de evangelismo. Ele faz um planejamento junto aos seus gestores de ganhar 50 almas para Jesus durante um mês. Então ali foi lançado, o alvo é 50 almas. Mas neste caso é necessário que se tenha o quê? Um planejamento. Quais são qual vai ser o método, qual vai ser a metodologia para se alcançar essas pessoas para o reino de Deus. E terceiro, porque vou liderar. Então, neste caso aí, é de acordo com a orientação do Espírito Santo e do seu conhecimento, e toda a sua capacidade de preparo, que com certeza vai exercer uma boa liderança. Na página 49, o comentarista ele continua dizendo assim, falta de busca de direção do Espírito Santo e maturidade bíblica. Então, neste caso, a ideia é que muitos líderes, eles não estão mais estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Não estão orando, não estão lendo a palavra de Deus. E aí, neste caso, eles deixam de usar uma ferramenta importantíssima que é a oração. Podemos dizer que a oração ela é o veículo que vai nos elevar-nos a Deus e essas orientações chegarem para que nós possamos fazer um grande trabalho. Né? A liderança sem a graça de Deus torna-se maçante, literalmente uma vida sem graça. Então todo líder ele quer ser
bem-sucedido, ele tem que ter em mente essa visão de que ele precisa da orientação do Espírito Santo. Na página 50, nós vamos ter, em terceiro lugar, mais um pilar de que o líder deve evitar. Mais um erro que o líder deve evitar. Ser intelectual sem alcançar as diversas mentes. Ser intelectual sem alcançar as diversas mentes. Alguns líderes esbanjam a intelectualidade na liderança, usando palavras difíceis na argumentação, termos teológicos desconhecidos pelos liderados. Dão um show de intelectualidade, mas infelizmente esquece do alvo da liderança cristã, que é alcançar todos os corações. De nada adianta o intelectualismo se as pessoas não são edificadas com a administração do líder. Todo líder deve se apresentar bem intelectualmente, mas a maior prova de intelecto verdadeiro é falar uma linguagem universal e compreensível. É claro que as duas coisas são essenciais. Então, neste caso aí, a orientação é que você que é líder, nós trabalhamos na área de liderança, seja qual for o departamento, não necessariamente nós precisamos mostrar que somos intelectuais. Vamos sempre lembrar que existe uma diferença entre o intelecto e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem do alto. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça que ela vem do alto. Agora, conhecimento nós adquirimos na sala de aula. Conhecimento nós adquirimos estudando um curso de capacitação, seja curso de teologia, seja um curso voltado para a área de liderança. Nós temos vários cursos online, nós temos cursos que são elaborados até como proposta da própria igreja durante o ano de atividade. E curso de capacitação, muitas vezes, ele é muito importante. Então, esses cursos, por que é necessário que se faça? Até para que tenha um melhor desenvolvimento no trabalho que está sendo exercido. Mas isso não significa que me torna melhor do que o outro. Não é porque o outro não tenha o curso, a formação que eu tenho, que ele é diferente dentro do aspecto de inferioridade. Pelo contrário, geralmente nós temos a ideia de que quem sabe nunca diz que sabe. Nós temos aquela ideia de que quem diz que sabe, às vezes não sabe nada. E geralmente os grandes mestres, os grandes sábios, eles nunca se identificam como sábio. Se você perguntar para um sábio, para um intelectual, se ele sabe tudo, ele vai dizer assim que ele não sabe nada, que ele está aprendendo. Então, o verdadeiro sábio é aquele que está sempre aprendendo. O verdadeiro intelectual, o verdadeiro intelecto é aquele que diz que ele sempre está aberto a novos conhecimentos. Então, neste caso aí, não tem necessidade nenhuma de ficar se expressando, falando palavras difíceis. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que querem trazer uma ideia de que conhece muito a Bíblia, a palavra de Deus, e ele fica falando em grego e hebraico. E geralmente nós temos que olhar o grupo de pessoas que nós estamos liderando, nós temos que olhar a qualificação dessas pessoas. E aí, neste caso, tem momentos que é essencial usar as línguas originais da Bíblia. Claro, não estou dizendo que necessariamente eu tenho que se fazer isso, mas em dado momento eu tenho que conhecer o meu público, eu tenho que conhecer os meus liderados. Não adianta falar difícil e eles não entender nada do que eu estou querendo fazer, e as tarefas que têm que ser executadas. Então, o melhor é falar uma linguagem que todos entendam e assim façam um trabalho de excelência. Depois nós vamos ter o investimento ministerial. Todo líder ele tem que investir, isso não pode deixar de lado. E aí se você perguntar, mas investir como? Tenho aqui alguns exemplos. Não cause o erro de parar no tempo, faça uma reciclagem. Nós temos
eu conheço lideranças que eles não sentam para ouvir mais, não têm humildade de muitas vezes reconhecer que nós estamos vivendo tempos modernos e que muitas vezes aquilo que ele conhecia ficou obsoleto, ultrapassado, por mais que a voz da experiência ela é muito importante, eu não abro mão disso, da experiência dos mais antigos, mas temos que entender de que muitas coisas que deu certo lá no passado não dá certo hoje para algumas atividades, para algumas estratégias. Então, neste caso é interessante de que eu venha trazer a ideia daquilo que eu sei fazer, mas eu fazer adaptações. Então é muito importante que essas adaptações elas sejam feitas até para que haja um bom desenvolvimento na liderança. Vou dar um exemplo, no caso aí, superintendência da escola dominical. Eu conheci, né, claro que eu não vou falar aqui por questão ética, superintendente que não tinha nenhuma formação teológica e também nunca tinha sido aluno da escola dominical. Foi colocado assim, foi pego a laço e foi colocado simplesmente porque era um bom crente, pontual nos cultos, ajudava na obra de Deus, era batizado com o Espírito Santo, mas não era aluno da escola dominical. E uma vez perguntando para ele, ele falou assim: olha, eu não gosto, eu não tenho paciência de ficar sentado em sala de aula domingo de manhã na escola dominical. Mas quando foi colocado os cargos, aqueles cargos que são disponibilizados no final de ano, ele foi chamado e foi oferecido o curso, foi oferecido o cargo de superintendente da escola dominical e ele aceitou. E estava totalmente perdido, não sabia o que fazer com a equipe que ele tinha em mãos. Vamos lembrar que o currículo da escola dominical é departamento infantil, departamento de jardim de infância, juniores, adolescente, depois tem o juvenil, o jovem, adultos, jovens e adultos, e neste caso todo esse departamento tem professores. Então ele tinha ali que liderar esses professores, trazer estratégias para que a escola bíblica dominical viesse a crescer, né? Crescer em números, em espiritualidade e financeiro, né? São três coisas importantes que acompanham qualquer departamento da igreja: a espiritualidade, né? O crescimento do número de pessoas e o financeiro. Essas três coisas são importantíssimas aí para que haja um nível de liderança de forma excelente. E aí, nesse caso aí, volto a dizer, o líder ele tem que, muitas vezes, fazer uma reciclagem, até para que ele venha entender esse mundo em que, esses tempos novos que nós estamos vivendo. Outra coisa, ele tem que ter bons livros, e ter bons livros é saber o livro que ele vai... Não adianta ele comprar um livro que ele vai ler e não vai trazer um retorno imediato para aquilo que ele está necessitado. Leia, participe de congressos, encontros, estude, faça curso de homilética, de pregação, de oratória. E aí, nesse caso, Deus vai abençoar, porque Ele está fazendo a sua parte. Como é que Deus vai usar uma pessoa se a pessoa não faz a sua parte, que é estudar, fazer cursos, aproveitar esses encontros de seminários de 2, 3 dias que acontecem muitas vezes. Muitas vezes um anúncio na igreja: olha, nós vamos ter 3 dias de curso falando sobre oratória, sobre a arte de pregar, que é homilética. E muitas vezes essa pessoa tem uma vontade, tem um desejo de ser um pregador da palavra de Deus, de falar melhor, falar bem, e não aproveita essas oportunidades. E aí fica difícil, né, de Deus usar. Para que se tenha um bom desempenho também no trabalho de liderança, atitude e iniciativa. O líder não pode ficar parado olhando o tempo passar. Ele deve ter uma iniciativa. E é interessante que no livro do escritor John Maxwell, ele diz o seguinte: a atitude não
é tudo, mas pode fazer uma grande diferença em sua vida. Atitude não é tudo, mas pode fazer uma grande diferença em sua vida. Você precisa descobrir o que a atitude pode e o que ela não pode fazer por você. Como você pode fazer dela uma qualidade para melhor servir onde você foi chamado. Então, existem atitudes tomadas de forma precipitada? Tem, mas se for uma atitude em que seja com racionalidade, a pessoa pensa realmente naquela atitude que está sendo tomada e é melhor naquele momento, tem tudo a crescer e ser um grande líder na obra de Deus. Mais adiante nós vamos ver, ser influenciado por falsas informações. O líder deve evitar esse erro de ser influenciado por falsas informações. Ele tem que checar a informação que chegou até ele. Ele tem que evitar, porque às vezes no meio dos liderados vai acontecer fofoca, picuinhas, contendas. Isso aí, infelizmente, acontece em todos os lugares. Mas o importante é ouvir, averiguar onde está a verdade. Não tomar logo uma iniciativa de tirar, de cortar a pessoa no sentido assim de eliminar aquela pessoa de um determinado cargo, não. Ouvir, averiguar aonde está a verdade e as partes envolvidas, ouvir as partes envolvidas e neste caso pedir a ajuda do Espírito Santo que ele vai orientar qual a decisão a ser tomada. Outro erro que deve ser evitado, não rejeite as críticas e delegue autoridade. Seja quais forem as críticas, faça delas uma oportunidade para você melhorar e crescer. Lidar com as críticas de forma correta revela o nível de maturidade do líder. Então isso aí também é muito importante. Nesse caso aí, quando nós vamos observar uma crítica que é feita, essa crítica ela não pode ser de nenhuma forma algo que venha eliminar, que venha desmotivar o líder. Não, pelo contrário. A crítica, por mais que ela seja com uma intenção destrutiva, no sentido de quem está fazendo, você tem que se apegar e ver, realmente analisar, fazer uma autorreflexão do seu trabalho, como está sendo desenvolvido, e aquilo que tem que ser melhorado, aproveita a crítica que está sendo feita e melhore. Com certeza quem vai sair ganhando é você. Nós, eu e você, vamos ganhar muito com isso. Na parte 52, nós temos aqui o líder e a sua conduta. No caso das características desse líder, a atitude do líder deve ser única e definida. Por exemplo, não seja pedante. O que seria isso? Necessidade de demonstrar que sempre sabe mais que as outras pessoas, agindo sem modéstia. Quanto mais se mostrar humilde nos momentos certos, todos saberão de sua humanidade. Então, neste caso aí, a gente volta a frisar novamente. A humildade, ela é uma ferramenta extraordinária na vida do líder. O líder que não é humilde, ele tem dificuldade de planejar, de executar as suas atividades e de ter uma boa convivência com os liderados. Então, é muito importante de que o líder ele venha a agir de forma que ele demonstre que ele está ali para ajudar, mesmo ele sabendo mais do que os liderados, mas ele sempre está ali com uma demonstração de facilidade, no caso, de facilitar o aprendizado também dos liderados. Não seja paroleiro. O que seria isso? Não seja paroleiro. É falar exageradamente. A linguagem do líder deve ser verdadeira e demonstrar segurança em suas palavras e argumentos. O paroleiro também é aquele que, ao ganhar confiança, fazendo promessas às loucuras,
traz a ideia de desequilíbrio. Então, neste caso aí, é bom pensar no que vai ser falado. Porque às vezes a pessoa fala demais e isso aí traz dificuldades também para os liderados. Não seja reclamador, é uma outra característica aí que o líder deve evitar. Não seja reclamador. Nunca está satisfeito, nada satisfaz. Geralmente esse tipo de líder só enxerga defeitos e nunca qualidades. Suas queixas e exigências sempre estarão sem fundamento e sem propósito. Então, neste caso, ele deve ser evitado também, porque isso traz também dificuldades para a atuação do líder. Não seja inconstante. A questão do inconstante é que ele nunca termina a sua tarefa. Tudo que ele vai executar fica pela metade. Então, neste caso, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que ser constante. Tem que demonstrar, porque essa postura vai facilitar o seu trabalho. No caso do inconstante, ele muda de atitude toda hora. Toma uma atitude, essa atitude não funciona porque a todo momento ele está mudando as estratégias. O liderado fica perdido, não sabe o que se passa na mente do líder. Não seja egoísta. Pensar somente em si mesmo, cuidar só de si mesmo, esse egoísmo destruirá a liderança. Então, outra coisa também que deve ser evitada é o egoísmo. Não seja precipitado. Tomar atitudes imprudentes. Um bom líder sabe analisar, questionar, extrair, trabalhar bem antes de tomar suas decisões. Comportamento precipitado sempre leva o líder ao fracasso. E não só o líder, mas também todo o trabalho que os liderados estão executando. Não seja antipático. Personalidade indesejável. A antipatia é a maior inimiga de um líder. Ela afasta pessoas e destrói amizades. Um líder antipático terá menos amigos e poucos admiradores e auxiliares. Então, outra coisa que o líder deve evitar também é de ser antipático. Na parte 53 ainda fala sobre os atributos do líder cristão. No primeiro atributo do líder cristão, nós temos aí como exemplo o que mais ensina são os nossos atos. Esse é o primeiro atributo e o mais expressivo do líder. Dizia um pensador, o que mais ensina são os nossos atos. Na verdade, é o exemplo que demonstra a veracidade de todas as outras qualidades do líder, pois nele se resume seu amor, a sua autoridade, sua motivação, a sua habilidade. É o exemplo como uma joia provada pelo tempo, onde provém todo o brilho do sucesso ministerial do líder cristão. Mas um líder que demonstra exemplos de vida, muitas vezes até sem usar palavras, ensina melhor do que aquele que apenas vai teorizar os conceitos. Às vezes o líder ele tem muita teoria, mas na prática, nem pensar em ser exemplo. E aí nesse caso aí, muitas vezes, se o líder ele tem pouca teoria, mas ele tem uma demonstração como exemplo de vida, uma praticidade, uma prática de vida diária, e o sucesso vai ser muito grande, porque ele vai arrebatar admiradores, pessoas que gostam do seu trabalho. Na igreja o líder não deve ser insocial, porém imparcial. Deve estar sempre presente no povo e agir com o senso de justiça. Mas, infelizmente, há dentro das igrejas líderes autoritários, exploradores, que lançam mão do seu cargo até mesmo para lesar o seu próximo. É algo que, se tiver acontecendo, é muito importante que o liderado ele tenha como esse mau exemplo algo sendo pensado
E eu sempre pensei dessa forma. Se algum dia eu for um líder, não farei como este está fazendo. Então, tem muitas coisas que você aprende com o erro dos outros. Então, aquilo que deve ser seguido, o bom exemplo, deve ser seguido. Agora, o mau exemplo de um líder tem que ser ignorado imediatamente. Depois nós vamos ter a questão da sociedade secular, a família, né, muito importante o líder ser honesto com a sua família, tem que ser transparente. Essa transparência ela é muito importante para o líder, até porque a sua família vai ser a prova de que ele é o que ele é fora do contexto familiar. É muito importante que muitas vezes a família ela conheça o líder que exatamente é a mesma pessoa e não uma dupla face. Depois nós vamos ter os atributos do líder cristão, que é o bom senso. Neste caso, o bom senso é a capacidade de julgar imparcialmente todas as partes que envolvem uma situação e agir de forma a não prejudicar ou prejudicar o menor número de pessoas. Também a capacidade de exercer justiça, principalmente em períodos de difícil escolha. O bom senso envolve várias áreas da liderança. Deve ter bom senso nas decisões. O bom líder cristão deve agir com este bom senso nas suas decisões. Para tomar suas decisões, o líder deve estar em oração buscando a direção de Deus em todo o tempo, buscar apoio bíblicos para suas decisões e averiguar as consequências posteriores desta decisão. Então, neste caso, é muito importante que o líder tenha bom senso em toda a sua atividade. E depois nós vamos ter o atributo do líder cristão na área da comunicação. Da parte 55, aí bem no finalzinho do livro, o comentarista ele fala o seguinte: o fato de ser humilde está longe de ser ignorante e inculto. Um homem para liderar deve dominar bem o assunto sobre o qual lidera. Não só isso, mas deve também saber passar esse conhecimento adiante. Abordamos esse importante assunto no último capítulo desse tratado. Vamos lá, então. Atributos do líder cristão. Neste caso aí, a motivação.